Vamos ver aqui a derrota da Ponte, infelizmente mais uma derrota que afunda ainda mais. O time está na vice-lanterna na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu ontem, 1-0, veja. Com uma escalação bem diferente das últimas partidas, a Ponte Preta entrou em campo para enfrentar o Vitória no estádio do Barradão. E pelos 20 minutos iniciais, dava para imaginar que a Macaca sairia com um resultado positivo em Salvador. Foram 3 chegadas com muito perigo e que deixou o Vitória desnorteado no começo do jogo. Mas os donos da casa acordaram e acabaram dominando toda a segunda metade do primeiro tempo. Ivan, com 2 belíssimas defesas, salvou a Macaca de levar o primeiro gol. David também desperdiçou ótima oportunidade aos 26 minutos. O atacante ainda se lesionou após o choque com a trave e precisou ser substituído. Para a segunda etapa, o Vitória voltou com a mesma intensidade do final do primeiro tempo e foi premiado por isso. Pablo soltou uma bomba de fora da área. A bola fez mais curva do que Ivan imaginava e morreu no fundo das redes. 1-0 para o Leão. Pablo tem K8 estampada na camisa. Depois de sofrer o gol, a Ponte até conseguiu chegar ao gol adversário, mas com quase nenhum perigo. Tanto que o lance mais perigoso foi do Vitória, nessa cobrança de falta. Fim de jogo no Barradão, mais uma derrota da Ponte. E agora, a equipe de Gilson Kleina divide a lanterna da Série B com Londrina. A equipe da Ponte ela foi melhor, ela dominou as ações, ela teve a chance não só de sair na frente, como ela estava controlando o jogo. E no segundo tempo, infelizmente, a gente deu uma queda, tomamos um gol que é difícil de tomar, mas é um ajuste mais uma vez que nós vamos ter que trabalhar. E acho que a equipe buscou, né? Tivemos até 3, 4 chances aí no segundo tempo. Poderia pelo menos ter saído daqui com um ponto. No momento algum eu vou jogar a toalha, pelo contrário. A gente é vencedor do futebol porque já passou por essa situação. Eu nunca passei por essa situação com a Ponte Preta. Está todo mundo sofrendo, mas aqui todo mundo vai sair juntos, pode ter certeza disso. Um abraço para o José Luiz de Matos, Heitor e também o Manuel. Estão curtindo aqui o nosso programa. Muito obrigado pela audiência. Deixa eu mandar um abraço também. Estive hoje de manhã lá na Aliança Casa e Construção, lá em Montemor. Um abraço para o Breno. Um abraço para toda a galera. Fui nota 10, fui super bem recebido. Um abração para vocês aí. E toda a Montemor também, que está sempre ligada aqui na Band. Vamos lá, Júlio Nascimento, eu começo com você. A Ponte perdeu mais uma partida na competição, ressuscitou o Vitória, que vinha de muito tempo sem ganhar uma partida. E a Ponte, mais uma vez, frustrando aí o torcedor que esperava neste jogo uma reação. Júlio. Não só o Vitória, né, Batistão? Se a gente analisar também, a Ponte conseguiu ressuscitar o Remo, né, que vinha numa sequência negativa. A partir do jogo da Ponte, conseguiu uma reação. Ontem venceu o Cruzeiro também, já está começando a se distanciar do Z4. E o mesmo acontece com o Vitória, que deixou a zona de rebaixamento, empurrou o Cruzeiro para essa situação complicada dentro da Série B. E a situação da Ponte é ainda mais preocupante, porque em 13 rodadas, a Ponte tem uma vitória e venceu o CSA não jogando bem. O desempenho, a atuação do time tem sido pontos que deixam o torcedor de fato preocupado com a questão do rebaixamento. Não vejo muita confiança no torcedor na volta por cima da Ponte. O Kleina foi perguntado sobre isso ontem na coletiva, se irritou, mas de fato é que, claro que ele, no papel dele como técnico e líder desse grupo, ele vai tentar elevar o moral, o ânimo dos seus jogadores, mas a Ponte não tem esboçado nenhum tipo de reação, tem jogado mal, jogo atrás de jogo, não tem conseguido implantar um sistema. A Ponte muda muito a filosofia, a estratégia. O Kleina diz que é uma questão de estratégia, né? Se adaptar ao adversário, mas eu acho que é mais falta de convicção e metodologia. Então é um cenário muito preocupante para a Ponte dentro dessa Série B, Batistão. Eu prevejo muita dificuldade. Claro que eu me posiciono sempre contrário à mudança de técnico com o campeonato em andamento, mas me parece que o Kleina começa a perder o fôlego dentro do time da Ponte, justamente porque não consegue extrair nada de diferente dentro de um elenco que já é limitado. Os últimos trabalhos do Kleina têm demonstrado isso já. Ele teve muita dificuldade com o Náutico ano passado, quando comandou o Goiás teve muita dificuldade. Então ele aparenta estar
desatualizado nesse quesito de dominar elencos limitados e conseguir extrair qualquer tipo de resultado neles. Esse filme é um filme que está se repetindo. No Campeonato Paulista aconteceu a mesma coisa. A Ponte tem tido problemas aí com a contratação de treinador, apostou no Kleina no Campeonato Paulista, a Ponte ia ser rebaixada, não tinha jeito, virtualmente estava rebaixada no Paulista. O campeonato parou por causa da pandemia, a Ponte contratou o João Brigatti. O Brigatti, inclusive, recuperou alguns jogadores que estavam marginalizados. O caso do Bruno Rodrigues, que foi, sem dúvida, naquele período, o salvador da Ponte. E a Ponte permaneceu no Campeonato Paulista. A história se repete no Campeonato Brasileiro. Gilson Kleina, insistência, a Ponte vai a galope, a passos largos, é um caminhão sem freio, ladeira abaixo em direção à Série C do Campeonato Brasileiro. Vai insistir com o Kleina, vai pagar o preço do rebaixamento. No Campeonato Paulista, com o Kleina seria rebaixado. Aí mandou o Kleina embora, trouxe o João Brigatti, o Brigatti salvou o time da Ponte. Aliás, o Brigatti no Campeonato Brasileiro, quando foi demitido, a Ponte era a terceira colocada. Aí demitiram o Brigatti para contratar o Marcelo Oliveira, o time despencou e foi lá para baixo, por pouco não foi rebaixado na Série B. Então são critérios equivocados que a Ponte vem utilizando na contratação de treinador. Sabe um detalhe? Cadê o Fabinho Moreno aí? Porque você está dizendo aí essa aí do Marcelo Oliveira, quem salvou esse time da Ponte aí, com a saída do Marcelo Oliveira, foi o Fábio Moreno. Verdade. Que estava até então de treinador, muito criticado, aí os caras tiraram ele e trouxe... Eu estava falando agora ali, na nossa área, na Rádio Bandeirantes, não adianta ficar trocando de treinador, né? Tem que ter um cara que mexa dentro do vestiário e faça com que esses caras aí comecem a jogar futebol, pô. Os caras não estão querendo nada com nada, pô. Nós vimos ontem aí, ó. A Ponte começou bem o jogo. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos imaginar que você fosse o presidente da Ponte. Certo. O time nessa situação, ladeira abaixo. Você mantém o treinador, vai morrer abraçado com ele. Sabe qual a primeira atitude minha? Mandar uns 10 embora. Que jeito? Uns 10. Porque não adianta, Batista. Não até adianta. Parece que você não tem conhecimento do como não é funciona isso, o futebol. Não é você acha que algum time tem condição de mandar 10 embora? Ah, não, mas a questão não é essa. A questão é de que o treinador... nós já ficamos aqui conjecturando diversas situações, planejamento tático, esquema, e o Kleina já fez tudo. Já fez de tudo. Quem que não contrataria? Já fez tudo e não conseguiu, não pode continuar apostando nele, ué. Se o cara fez de tudo e não conseguiu resolver, aí vai continuar apostando no cara. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que tem que ser mantido o Kleina, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele não é o culpado. Você fala uma coisa e diz outra. Não é isso não, Batista. Eu estou falando que não é ele o culpado. Não é ele o culpado por essa situação da Ponte, não é o Kleina, não. Não é o Kleina. Mas como é que você vai eximir de culpa o treinador se ele faz parte do contexto? Batista, você pode dizer, ele não é o único culpado. Agora dizer que ele não é o culpado... Quem que era o treinador lá naquele jogo contra o Náutico, que nós todos aqui falamos uma só palavra, a Ponte parece que achou o jeito de jogar. Agora vai. Quem que era o treinador? Era o Kleina. O problema é a atitude dos caras, pô. Se a Ponte fizesse metade do jogo que ela fez contra o Náutico, ela tinha vencido os 2 últimos jogos. Mas o C não joga, ô Greger. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Você não joga, você vê a entrevista coletiva do Kleina, parece que o time é uma coisa espetacular. Não, porque a nossa atitude tivemos não sei o quê. Não, mas qual o resultado do jogo? 1-0 para o adversário. O futebol é assim. Ele se irritou na entrevista coletiva com uma pergunta sobre a permanência dele. E ele disse, a pergunta do repórter até parece que ninguém está trabalhando lá, mas a questão não é essa. Ele é honesto, é profundo conhecedor, trabalha pra caramba, mas não está funcionando. Essa é a cultura do futebol. Ninguém está questionando aqui que ele não trabalha. Ninguém está chamando ele de vagabundo. Isso não existe. Ele é trabalhador, ele conhece futebol, mas não está funcionando, a coisa não está engrenando, essa é que é o negócio. Aí você vai morrer abraçado com o cara. Vai acontecer o que aconteceu no Campeonato Paulista. Se tivesse permanecido com o Kleina, teria sido rebaixado. E vai ser rebaixado para a Série C se continuar com o treinador. CH. Você tem como dirigente ter o discernimento do que está acontecendo. Precisa ter experiência, precisa estar presente.
você precisa ver a atitude do jogador de futebol, do técnico, no refeitório, na concentração, dentro do ônibus, como é que ele fala com o roupeiro, como é que ele está agindo dentro do campo. E nitidamente, eu até acho que entrevista coletiva é um negócio muito cruel, sabe? O cara acabou de perder o jogo, você tem que ir lá dar explicação, que às vezes você nem tem a explicação pelo desenvolvimento horrível do trabalho, como foi ontem, por exemplo. Mas faz parte do trabalho do Kleina, de todos os treinadores. A grande verdade é que você resumiu aquilo que eu acabei de dizer no programa da Rádio Bandeirantes. Não está em xeque aqui se o Kleina trabalha ou não, se ele é honesto ou não, se ele tem caráter ou não. Com esse grupo cheio de problemas, mal montado, o treinador Gilson Kleina não dá conta de fazer esse time jogar. Não tem jeito. Não dá para morrer abraçado com ele. Vai resolver trocar o treinador, Carlos Henrique? Eu não tenho a mínima ideia. E eu até acho que não. Mas vai fazer o quê? Vai ficar acreditando nesse discurso que parece discurso do Rolando Lero? Ele fala uma coisa na coletiva que ninguém enxerga no jogo. Desculpa, Kleina. O que você fala na entrevista coletiva, a gente não assiste na prática. Eu achei que o jogo do Remo, Batista, seria o pior jogo que eu tinha assistido da Ponte no ano. Lê do engano. Ontem ele conseguiu fazer um jogo, o time dele, aliás, pior ou igual, no mínimo, que a partida contra o Remo. Nós estamos falando do Vitória, que é um time super limitado. O Remo até um pouquinho melhor. Mas o Vitória, com todo respeito ao Ramon, à história do Vitória, pelo amor de Deus, gente, a Ponte não conseguiu. Nós fomos enganados no jogo de ontem, hein? Foram 18 minutos até um futebol, e eu usei no meu primeiro comentário, a Ponte está amassando o Vitória. Foi. Que foram os 18 primeiros minutos. Depois, sabe quando tira da tomada assim, ó? Tirou da tomada, a Ponte derreteu, vum. E depois que tomou o gol, virou uma grande confusão. Então o problema da Ponte é técnico, físico, emocional, não tem opção treinador, e o treinador dá ordens, treina o time e o time não reage às estratégias, ao que ele pensa. Então tem que trocar, não tem o que fazer. O que não dá, para encerrar meu comentário, é cruzar os braços e não fazer nada. E achar que o conceito de não mandar um treinador embora, que é o correto, de dar sequência, que é o legítimo, vai funcionar com essa equipe mal montada. Eu ia usar um outro adjetivo, mas eu não vou ficar aqui respondendo o processo, que esse time nem vale a pena disso, não é? É uma pena que a torcida esteja sofrendo desse jeito, mas se alguma coisa não for feita, Batista, esse time da Ponte não faz 20 pontos em todo o campeonato e cai no primeiro turno. Ô Greger, você que é o especialista, né? Porque foi um dos grandes goleiros produzidos neste país, o lance do gol em que o Vitória marcou e foi o gol da vitória, o Ivan Quaresma falhou. Houve sim uma falha, ele definiu antes, né, Batista? A gente percebe, esse lance dá pra ver, ó. Ele dá um passo antes, olha lá, olha lá, aí não tem como voltar. Aí é onde é o erro do Ivan, ele poderia ter esperado um pouco mais a definição da jogada. Esse lance aqui por trás, aquele outro lance, né? Mas a bola faz uma curva Batista, não, isso, ó, a curva, olha, mas olha a distância é o do perfeito. Ó, é isso aí, ó. Mas ele não pode. Ela está indo lá no ângulo esquerdo. Mas está muito longe, ela fez uma curva imensa. Mas você não está prestando atenção no que o Gleger está falando. O que eu quero dizer é o seguinte, o Ivan, pela qualidade, toda a categoria que tem o Ivan, definiu, ele realmente faz. É uma bola defensável. Ele definiu, ó, saiu, não pode. Entendeu? Ele tem que esperar o máximo. Porque se ele consegue, se essa bola fosse lá nesse outro ângulo que você diz, ele mesmo esperando conseguiria chegar e não teria tomado o gol. E a bola não foi nem no ângulo, né? Exatamente. Foi no canto. Ele acaba cometendo erro, foi o melhor em campo. Eu elegi o Ivan o melhor em campo ontem. Ele fez 3 defesas espetaculares, mas falhou no lance do gol, que também é absolutamente normal. Eu achei que foi um golaço. O cara falhou. Ele deu uma castanhada ali, a bola ia para um lado. É um erro técnico, Batista, a saída. Ó. Lembra aquele gol do Roberto Carlos? Aquele lá agora, no Barthez, né? Olha a liberdade do jogador do Vitória. O Camilo precisa dar combate. Deu tempo dele mandar um WhatsApp, bateu o CH? Ele tirou foto também. Tirou um selfie, né? Tirou um selfie antes de bater na bola. Tirou selfie.
Mandou um abraço para a torcida, virtualmente, né? Porque não tem ninguém no campo. Mandou para a câmera, depois que os caras foram marcar ele. É brincadeira. Então, aí é que tá o negócio. Quer dizer, culpando o goleiro, mas... E o cara teve toda essa liberdade. Não inviabiliza a outra. Falhou no lance, uma coisa não inviabiliza a outra. Eu adoro o Vivan, acho que ele joga pra caramba, mas ele falhou, ué. Três jogadores ali encobrindo a hora que o cara bate na bola. Olha, o futebol é um negócio tão impressionante. O Vinícius Abarca estava me passando aqui uma informação hoje pela manhã. Ligou um torcedor da Ponte Preta e ele estava, assim, muito abalado psicologicamente, dizendo, inclusive, que não está conseguindo nem dormir direito. Então, veja, ele ligou na redação aqui da Band para desabafar, né, falando que está tudo errado, que a coisa não está funcionando e ele abalado psicologicamente. Então, mexe com o dia a dia das pessoas. Muitos não entendem isso. Acho que o futebol é apenas um esporte, mas mexe sim, né? Altera o dia a dia do cara, a convivência em família, a convivência no trabalho. Então, o jogador, quando vai para o campo, ele não pensa nisso, mas deveria pensar a responsabilidade que é defender a camisa de um time de massa, como é o time da Ponte. Esses não pensam assim. Quanto ruim ele deixa o torcedor após uma derrota. Esses não pensam assim. Você sabe que tá... Esses não têm comprometimento. Esses estão sentados com o traseiro no contrato, estão dando bulhufas para a Ponte. Alguém tem que fazer alguma coisa. Também não adianta só mandar o Kleina embora. O problema é mais embaixo, não é só trocar o treinador, não. Tá faltando, sabe aquele dirigente raiz? Eu já passei por diversas situações parecidas, Batista. O dirigente chegava no vestiário e fazia isso que eu acabei de dizer aqui, ó. Mandava 5, 6 embora. Ah, não quer? Não quer, beleza, pode ir embora. Mandava todo mundo embora, regaçava com todo mundo e aí as coisas começavam a acontecer. Porque foi o que você disse aí, Batista. Mexe com a paixão do torcedor, mexe com a história do clube. Os caras precisam ser um pouco mais profissional, cara. Pô, tem um jogador que está entrando, Batista. Você vê na fisionomia do cara, na fisionomia que o cara não quer nada. Precisa dar uma sacudida, cara. Precisa dar uma sacudida que o negócio está feio. Ô, Júlio, o próximo jogo é contra o Goiás na sexta-feira. Tem algum jogador voltando aí dos contundidos. Niltinho está com Covid, né? Não sei se já vai dar tempo de voltar. Quais são as informações aí da Ponte e, inclusive, ausências para o jogo contra o Goiás? Pois é, Batista, o Goiás, inclusive do professor Marcelo Cabo, né? Deixou o Vasco, agora estreia no Goiás. A Ponte tem alguns jogadores no departamento médico, o Richard. Esqueci exatamente qual o problema do Richard, vai ser reavaliado aí nos próximos dias. O Niltinho, por questão de Covid, né? Já está fora deste duelo. O Kevin está se recuperando de uma lesão muscular, também vem sendo acompanhado pelo departamento médico, mas acho difícil ele ter condições de começar jogando. Se for ter alguma mudança, Batista, em relação à escalação, talvez algum jogador que tenha entrado no segundo tempo que esteja melhor condicionado. Rodrigão, Lucas Cândido, talvez o Kleina trabalhe com essas opções que já estavam disponíveis no jogo de ontem contra o Vitória. O problema do Richard é gastroenterite, né? Um problema... Isso, exatamente. Ele está sentindo muito e isso aí ele não tem condições de jogar. Aparelho digestivo. Aparelho digestivo.